Hoje a gente vai falar de travessia. Travessia que vem de atravessar, né, Maria? E ao atravessar, a gente passa por medo, coragem, persistência, propósito, paixão. No esporte são muitas as travessias. Mas, para ir muito além do esporte, hoje a gente recebe Aline Pellegrino e Kátia Barbosa. Mulheres no mercado de trabalho, seja no esporte ou nos negócios, em gastronomia ou qualquer outro, é luta sempre. Eu espero que o futebol possa seguir transformando aí a vida de muitas meninas, como transformou a minha, com mais oportunidade, com mais visibilidade, com mais recurso. A Aline Pellegrino trabalha com futebol há 30 anos. Foi jogadora, técnica, medalha de prata em Copa e em Olimpíada e campeã dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Aline, você é FIFA Legend e uma grande inspiração para as futuras gerações. Além disso, foi responsável pela ampliação do futebol feminino no Brasil. Muito bom você estar aqui com a gente hoje. Obrigada, é um prazer. Kátia Barbosa é uma cozinheira carioca, criou bolinho de feijoada, que é patrimônio imaterial do Rio. Apresenta programa de TV, é empresária, tem 3 restaurantes e o Aconchego Carioca foi indicado ao Guia Michelin do ano passado. Kátia, que delícia poder falar com você de uma paixão e das suas muitas travessias. Obrigada. É um prazer estar aqui também, falar de comida brasileira, falar de cultura, é sempre... Eu acho que a gente vai falar da alma brasileira aqui hoje, porque a gente tem um encontro entre a comida e o futebol. E isso pra gente, assim, se a gente for olhar para essas duas áreas, tem muitas travessias também do nosso país. É uma alegria poder ter vocês duas aqui com a gente hoje. Obrigada. Obrigada. Feliz de participar. Vocês duas foram privadas mais novas de entrarem em ambientes que queriam só porque eram mulheres. Aline, seu pai, né, não deixou você começar no futebol. E Kátia também não pôde fazer hotelaria como os irmãos. Exatamente. Vocês acham que isso já colocou em uma posição de desigualdade em relação aos homens? Ah, certamente, claro, porque eu tinha apenas 17 anos, 16, 17 anos, que eu queria fazer. Não existia escola de gastronomia naquela época, existia escola de hotelaria, mas eu só poderia fazer camareira. E eu falei, não, mas eu não quero ser camareira, eu quero fazer, eu quero ir para a cozinha e tal. E esse sonho ficou aí guardado por um tempo. Eu só fui trabalhar profissionalmente com cozinha quando eu já tinha 40 anos. Então, óbvio, tem um hiato aí, uma perda absurda. Meus irmãos já são aposentados, já estavam se aposentando na gastronomia quando eu comecei. Então, é muito louco de falar isso. Eu vou pegar o gancho da Kátia dos 40 anos de proibição do futebol feminino no Brasil, né? Então, nem todo mundo sabe, mas o futebol feminino foi proibido por lei por 40 anos. Então, eu nasci em 82, a lei é revogada, tudo, e de fato as coisas se normalizam em 83. Então, eu com 6 anos não via mulheres jogando, porque elas não jogaram por todo esse período, né? Então, você pega uma Copa do Mundo masculina, que a primeira é 1930 e a feminina é 1991. Então, as mulheres não tiveram as mesmas oportunidades no futebol de desenvolvimento. Então, você começa muito atrás, né? Aquela história do vamos apostar uma corrida, você sai muito na frente, a gente sai muito atrás. E aí meu pai no começo também, muito por conta disso, imagino, não deixava jogar. Então foram alguns obstáculos. Sim, mesmo com todo o orgulho que ele teve depois, naquele início, né? Não, depois ele virou o técnico e o torcedor mais chato, mas no começo tinha uma resistência, porque não se via outras meninas, né? Então a hora que ele chegava do trabalho, né, e eu dava um azar nesse sentido, que no prédio que a gente morava, eram muitos prédios, e as meninas marcavam para brincar de boneca no meu hall ali. Então, assim, a hora que meu pai chegava, todas as meninas brincando de boneca, cadê a Aline? A Aline estava enfiada com os meninos jogando futebol. Então, mas ele trabalhava o dia inteiro, tinha tempo de eu fugir, de eu escapar. Dava. Aline, você falou da proibição e ela era muito atribuída a uma questão física, né? Porque quando foi proibida, que falava que o corpo da mulher não é um corpo para jogar bola. Exatamente. Até é curioso você falar da boneca, porque tem várias jogadoras de futebol que tem essa história muito boa.
que elas pegavam e arrancavam a cabeça da boneca para Exato. fazer daquilo uma bola. Sim. Algumas. Muitas. Eu fugia da boneca porque eu queria estar lá, como eu falei, as meninas brincando de boneca e eu querendo Dava um jogar bico futebol. na boneca. Mas com certeza, se eu tivesse sido forçada a ficar ali com as bonecas, eu teria arrancado a cabeça de uma delas também e tentado fazer as meninas jogarem futebol. E aí tem essa coisa que eu acho que é do não pertencimento, da falta de direito ao pertencimento. Sim. Que a mulher não pertencia àquele espaço. E aí, pensando em vocês duas, quando a gente olha para a cozinha, é um ambiente que falam, ok, a mulher pertence a esse ambiente, mas não na posição que você ocupa. E vocês duas têm isso em comum, né? As duas têm posições de liderança. A Aline foi capitã da seleção brasileira há muitos anos, já exercia essa liderança. E você, Kátia, está no lugar de chefe, que eu acho que é um outro lugar para a mulher na cozinha. É muito louco falar disso, porque há algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu participei de um projeto e que tinha uma pesquisa muito interessante sobre 84% das cozinhas domésticas são dominadas por mulheres. E menos de 7% das mulheres comandam cozinhas profissionais. Então, só aí você já vê a diferença que tá num mercado, num ambiente de trabalho extremamente masculino, né? Que é duro também, que é um trabalho pesado. Mas eu acho bonito hoje sair arrebentando, porque a gente não abre mais porta, né? Não nos deixaram abrir as portas educadamente, a gente saiu arrebentando, arrombando as portas para um monte de menina que está aí tentando, estudando, cozinhando, enfrentando a loucura que é uma cozinha, que é um ambiente de muita responsabilidade também. Né? Mas isso é uma coisa impressionante que você está falando, porque é exatamente isso. Além de você comandar a cozinha, né, você disse que também é muito importante você administrar, saber administrar, o que também é uma função vista como masculina. Né? E você também, como atleta, depois passou a ser técnico, onde você também administra uma equipe inteira e traz isso. Isso é uma coisa, é uma travessia grande nesse momento também. Sim, porque como a Kátia falou, são ambientes majoritariamente masculinos por muitos anos. Então, assim, a gente vem conquistando muita coisa enquanto mulher na sociedade ao longo dos anos e ainda tem um caminho muito grande, né? Como é que a gente deixa essa porta para que outras mulheres façam essa travessia de forma mais tranquila, né? Sabendo sim que elas podem ocupar esse espaço, que elas vão ser grandes chefes, que esse espaço também é delas, né? Aline, você acompanhou as travessias do futebol feminino, né? Sim. E eu acho que a gente está num momento muito feliz para falar disso, porque vai ter uma Copa do Mundo feminina no Brasil, a primeira da América do Sul. Então, assim, é uma conquista para o esporte, para a modalidade, sem dúvida uma conquista para o Brasil. Sim. Para você viveu uma geração muito vitoriosa no futebol, mas assim, que tinha muito pouco apoio. Né, que foi uma geração que passou por muita coisa difícil, apesar de ter conseguido chegar a um vice-campeonato mundial, a uma medalha de prata nas Olimpíadas. Mas quando você olha para trás, você vê essas tantas travessias do futebol, como é que você vai também criando uma relação com essas tantas travessias que você fez na tua vida? É muito doido, né? Porque a minha vida é o futebol. Então, assim, eu nasci meio atleta, então acho que se eu tivesse... Até fiz umas peneiras de vôlei, Aí, com 1,80m? Tem altura. Podia ter feito dupla, Aline. Pô, eu sou 8'3", você 8'2". Fui fazer, porque não tinha o futebol. Então é isso, né? Eu brinco que eu nasci atleta, mas assim, a hora de escolher eu optei o futebol, porque era o que eu amava, mas até então, joguei handball, joguei vôlei, cheguei a fazer teste de vôlei. Fui fazer um teste de vôlei e saí na equipe de atletismo. Olha que doideira. Então assim, eu lembro de assistir Olimpíada e acompanhava tudo e gostava de tudo aquilo. E o futebol, que eu tanto gostava de fazer, eu acabava que não via. Então, assim, pensar que o Brasil vai ser sede de uma Copa do Mundo, né? Quantas meninas, meninos vão falar assim, eu nasci no ano da Copa do Mundo feminina no Brasil, que eu espero que a gente leve o título. Você imagina a cultura, né? Quebra de cultura você demora muito tempo. Então, acho que essa Copa, ela vai ter um papel muito importante nesse sentido, né? O país do futebol vai ser o país do futebol feminino oficialmente, com uma Copa, com o país tendo que parar, porque vai ter que parar tudo, não vai ter futebol masculino acontecendo para ver as mulheres jogar. Então, assim, com todas essas dificuldades, essa travessia foi feita e minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, os valores, foram do futebol. Ah, é muito bonito isso. E você, Kátia, assim, a sua filha, a gente está falando dessa travessia e dessa representatividade, dessa importância mesmo. A sua filha virou chefe hoje em dia, ela teve a representatividade através de você. Foi bonito ver a minha filha se transformar numa cozinheira também, porque
não era a ideia dela, ela fez jornalismo, estava fazendo relações internacionais, estava viajando. E aí foi quando houve o boom lá da marca do Aconchego Carioca e eu realmente precisava administrar. Não estava preparada para administrar aquilo. Falei, bom, tem uma filha que estudou, paguei a faculdade, ela vai ter que... Falei, caramba, vem cá. Aí isso aqui foi um investimento. Então. E ela foi fazer escola de gastronomia para entender como funcionava uma cozinha. Ela saiu de lá preparadíssima para administrar e falou, pois é. Só que eu fiz uma tatuagem e ela fez um chapéuzinho de cozinheira. Eu falei, não estou acreditando. Ela falou, pois é, gostei mais da cozinha. E eu quero estagiar com o Claude Troagro. E foi. Quando ela voltou, ela falou, então, eu não quero fazer comida brasileira, eu quero trabalhar com o Claude. Eu falei, pois é, mas não vai. E aí liguei para o Claude e falei, olha, eu investi muito, tu não vai roubar ela não. E a gente riu muito. Fica você com seus filhos, ele já tem dois ali, né? Que já estão. Achei que a gente era amigo. Pô, e a Bianca se apaixonou, mas eu acho que ela se apaixonou mesmo pela gastronomia quando ela pôde trabalhar com o Claude e viu a paixão que ele tem pelo trabalho dele. E a gente perdeu uma jornalista, uma cientista política e ganhou uma cozinheira que ama o Brasil. E eu tinha muito pouco tempo de cozinha quando a Bianca foi fazer escola de gastronomia. E foi uma surpresa muito boa, fico muito orgulhosa dela. E ela é uma líder nata, né? Aproveita para falar do seu início, então, Kátia, que você começou a cozinhar com quantos anos? Pois é, muito louco, porque eu sempre cozinhei. Na minha casa, a gente sempre teve uma relação bacana na cozinha. A comida, na verdade, não pela minha mãe, tá? Minha mãe, ela teve 9 filhos, a gente era muito pobre, então minha mãe não deixava nem a gente passar pela cozinha. Ela falava, não, só se for para lavar louça, aí a gente fugia. Quando a minha mãe não estava em casa, o meu pai ia para a cozinha. E o meu pai carregava a gente para a cozinha. E com meu pai a gente aprendeu muito da cultura. Meu pai fazia embolada, músicas e rimas daquele povo, daquele lugar ali. E meu pai cantava o tempo todo, brincava o tempo todo e cozinhava divinamente. E com meu pai a gente foi assimilando um pouco mais a cultura da terra dele, da cultura nordestina, da comida nordestina, e a gente foi tomando gosto, prazer. Mas o mundo, a vida foi me levando para a necessidade de sobrevivência, foi me levando para outros lugares. Meu pai faleceu quando eu tinha 17, e aí eu precisei trabalhar. Na verdade, eu já trabalhava, e aí precisei ajudar em casa e tal. Quando foi aos 40 anos, o meu irmão tinha um bar, e eu fui para lá ajudar o meu irmão. Mas eu ia lá só para ajudar, para brincar, para tomar uma cervejinha, enfim. E aí eu fiquei, meu irmão acabou saindo, e eu fiquei com a cozinha dele. E foi aos 40 anos que eu comecei a trabalhar nesse bar, mas quando eu assumi a cozinha, de fato, foi aos 42 anos. Eu tenho 63, então eu sou pirralha na gastronomia. Tenho 21 anos de cozinha profissional, mas que completamente dedicadas à comida brasileira, à pesquisa da comida brasileira e dos hábitos brasileiros. Então, é muito pouco tempo para uma mulher. Eu brinco com o Davi, que você conhece, falo, pô, Davi, eu tinha que ter conseguido aos 17, porque se eu conseguir fazer essa revolução na comida brasileira, começando aos 40, que eu não teria feito começando aos 18, ele falou, não pensa assim, porque você não poderia não ter feito assim, porcaria nenhuma, você ia ser uma adolescente chata, entendeu? E pretensiosa. Foi de vital importância que você começasse tarde, nesse caso, porque você já entende o que é importante para o mundo, você já sabe o que você quer para essa comida, para essa história, entendeu? Então, na verdade, eu comecei tarde, mas eu sou muito hoje, graças ao Davi, muito feliz de ter começado tarde com alguma coerência já. E com repertório, né? Talvez não tivesse nem tanta riqueza, sabe, no que você trouxe, se não fosse a tua história. Porque a tua história está muito presente na comida. Muito, você... né? Tem muito de você ali na tua você comida. conta que muito do quintal da sua casa, né? Você usava os ingredientes ali que nasciam no quintal também, aprendia com aquilo. E fazia do simples uma coisa tão rebuscada, fazer um quiabo ser delicioso. Eu acho que você ensina para os brasileiros isso. Eu acho que, na verdade, a escassez, ela traz a criatividade, porque a criatividade veio com a minha mãe, já não veio com meu pai. E você precisa estar muito tranquilo na tua cabeça para entender
quem te influenciou em cada lugar do teu trabalho, né? Então, a minha mãe tinha, como eu falei, 9 filhos, muito pobre, mas eles vieram da roça. Então, naquele quintal plantava-se tudo. Tinha abóbora, abacate, mamão, banana, cana, mandioca, tamarindo, goiaba. Então, a gente... Assim, passou fome? Não, porque tinha tudo ali para a gente comer, né? Foi ali que a gente começou, sem perceber, obviamente, que a gente estava nutrindo nossa cabeça, né? Então, realmente, a minha comida, a minha cozinha hoje, ela tem toda uma história que vem comigo. E eu acho que é importante essa coisa da história na comida. Foi, né? Como você falou, né? Comida é cultura, afeto e memória. Isso aí é uma frase que define o que deve ser gastronomia, né? É importante que se modernize, mas é importante que a gente saiba de por quê. Sim. De onde vem. Por que a gente come isso, né? E quando você... Eu sempre costumo dizer que nada conta melhor a história de um povo do que o que ele come. E, por exemplo, pimenta pimenta sempre foi usada como remédio, né? Azeite de dendê era usado como remédio. Dentro do dendê, eles colocavam várias ervas ali que ajudavam na digestão, no combate a infecções. Então, tem uma história grande por trás da alimentação. Então, acho importante que a gente, hoje, nós como brasileiros, que somos um país jovem, principalmente na gastronomia, a gente entenda a importância dessa alimentação. E ali, naquele cantinho ali de Ramos, com meus pais, eu aprendi que... por que o cachorro come capim quando ele está passando mal? Né? Isso foi muito interessante para mim, para eu construir a minha carreira, dentro do que eu tinha para construir. Porque eu não pude fazer escola de gastronomia. Sim. Com 40, eu não ia mais fazer. Eu falava, gente, não, né? Não vou fazer, tem que voltar para a escola e tal, e eu tinha que trabalhar. Não porque eu tivesse vergonha de voltar. É porque era muita loucura. Tinha que cuidar de um restaurante, né? Tinha que cuidar daquilo tudo. E eram 2 mulheres comandando o restaurante. Eu e a minha cunhada, a esposa do meu irmão, que saiu do restaurante. Uhum. Ela é professora de física e eu, uma aspirante a cozinheira. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer comida brasileira. Porque é nisso que eu acredito. É isso que eu acho que a gente precisa. A gente tirar a comida brasileira daquele lugar de comida típica. Que você vai no Nordeste uma vez por ano. Eu comi uma moqueca. Olha que legal. Né? Então, a gente precisa entender por quê, né, que as pessoas comem isso e que é plenamente plausível que se coma aqui também. Quando você fala da falta, né, da criatividade que vem na falta, é muito do que aconteceu com o futebol para as mulheres. Um jeito de você criar, porque faltava tanta coisa. Sim. Mas aí, Aline, assim, tem uma característica que eu acho que aí também entra super quando você fala de gastronomia, de comida, né, do alimento mesmo, que é o tanto da paixão. Assim, quanto foi necessário usar esse recurso que é nosso, mas que às vezes a gente tem que ativar para fazer essas travessias. Futebol, quando a gente fala futebol das mulheres, é um processo de resistência. E isso é longo, é cansativo. E como é que você renova? Assim, até a energia, a disposição, tipo, jura que eu vou ter que lidar com isso de novo, sabe? Eu acho que vai se traduzir na paixão, e a Kátia falou também em convicção, né? É algo que nos move, assim, é mais forte, né? Então, é quase propósito, né? Eu vejo, assim, o futebol para minha vida muito como um propósito. E o propósito também, ele é para além da Aline, né? E acho que também os nãos, né? Eu sou uma pessoa que... Como é que não pode? Por que meu irmão podia jogar? Por que aquele menino estava jogando futebol e eu não posso? Mas onde é que está escrito? E se tivesse escrito, qual que é a lógica, né? Eu trabalho muito com a lógica. Qual que é? Então, eu acho que é isso que me faz, assim, todo dia, e não consigo me ver fazendo outra coisa. Então, eu acho que, na minha vida, o futebol, eu nasci apaixonada por futebol, até contar um pouquinho dessa história, a Kátia falou desse começo dela. Eu nasci no dia 6 de julho de 82. No dia 5 de julho de 82, para quem gosta muito de futebol, não é a Kátia, eu vou dar esse spoiler também. Eu ia te perguntar isso. Vou entregar. Você tem time?
Não tem time. Mas eu já combinei com ela que a gente é. vai na final do Maracanã, na Copa do Mundo Feminina, lá nos bastidores em 27, tá todo Aí. mundo de testemunha. Time, gente. Não Esse foi eu no quero ter Maracanã time. ainda. Nunca foi o Maracanã. Você Mora nunca do entrou lado, na hora não, do não, lado. não, Não, calma aí. isso, Mas aí o não Maracanã... Em 27 não tá pode. resolvido. Se não resolver Não. até lá... E o Vive no Maracanã Lombo, não vai ao Maracanã. lotado? Eu moro a 2 quadras. Não pode. 2 quadras. Melhor, vou levar pra São Januário. Não tem Tá problema, tudo- temos que levar. Temos Onde que levar. combina. E aí, no dia 5 de julho de 82, o Brasil estava perdendo aquele jogo histórico para a Itália, nossa melhor seleção, Tele Santana, e obviamente que minha mãe não estava no hospital me esperando calmamente, tranquilamente, no dia antes. Ela estava numa festa, num churrasco no Brasil, comendo, vivendo esse futebol, essa brasilidade. Então, eu nasci apaixonada por futebol. Eu nasci no meio de uma Copa do Mundo com uma das nossas melhores seleções, que acabou não ganhando, e todo mundo fala muito disso. Então, meu pai era um grande torcedor, né? Ele tinha essa paixão, né? De torcedor, então tem aquela foto clássica, 3 meses, fraldinha, camisa de time, né? E ele ia no estádio. Então, é muito engraçado, né? Que esse período que ele não me deixava jogar, que mais ou menos ali vai, né? Eu joguei muito na rua, assim, dos 6 aos 14 quase, mas dos 6 aos 12 muito e só com meninos. Então, esse período, ele me levou muito para estádio, meu irmão. Então, era uma coisa muito doida, que a gente podia ir no final de semana no estádio, torcer, e aí a hora que eu estava na segunda-feira jogando futebol, não podia, né? Então, a minha vida foi muito atrelada ao futebol. Então, acho que eu também acabei sendo essa pessoa e me tornando essa pessoa ao longo do tempo, porque é isso, né? Primeiro eu tive que brigar com meu pai ali para conseguir um espaço, para mostrar que eu podia, que eu conseguia. Aí a gente chega numa final de Copa do Mundo, não tinha nem campeonato nacional, aí depois começam a ter os primeiros campeonatos, aí não tem tanto uniforme. Então, assim, é cada etapa que vai sendo construída, e eu acho que quando eu não sei, mas virou um propósito de vida muito grande e que me deixa feliz no final do dia, saber que a gente acha que está no caminho certo, tem muito ainda para evoluir. Essa mulherada é muito forte, vai dar muito orgulho ainda para o Brasil. Aline, como você estava falando, foram muitos os desafios passados pelo futebol feminino por você e sua geração. Quais são os novos desafios no momento? Eu acho que ainda e acho que o legal, né, do esporte, somos aqui esportistas, né, a gente sempre tem um objetivo ali para frente. Eu acho que olhando para o futebol feminino, assim, é um sonho, já falei isso algumas vezes, que acho que é ver o futebol feminino enraizado no Brasil mesmo, sabe? Essa questão de realmente ninguém olhar e ver uma menina com uma bola, ganhando uma bola, jogando bola, e isso soar estranho. É ver mulheres, e hoje, né, estamos dentro do campo, temos muitas árbitras, começamos a ter técnicas, mas ainda são poucas, né, no campo do jornalismo, mas ainda falta muito as mulheres ocuparem esse espaço mesmo, em pé de igualdade, de normalidade, de oportunidade, né, que isso ainda não acontece. Então, acho que assim, ver esse futebol feminino enraizado, olhar para frente assim como objetivo, eu acho que seria algo muito importante, que eu acho que essa Copa pode ajudar muito, né, nessa questão cultural mesmo, que é cultura. Então, eu acho que é um ponto importante, assim, para mim, pessoalmente, que joguei, que tive na seleção aí por muitos anos, e joguei Copa do Mundo, joguei Olimpíada, joguei Pan-Americano, acho que, assim, ser campeão do mundo, eu acho que teria um impacto para o futebol feminino absurdo, né? Esse peso de uma Copa do Mundo é algo que para o futebol feminino eu acho que traria muito impacto. Obviamente, né? Pode ser no principal, pode ser no sub-20, no sub-17, não vamos fazer nada de distinção. Toda oportunidade que tivermos de jogar uma Copa do Mundo, que a gente pudesse aí trazer esse título, porque eu acho que isso vai mudar muito, e a gente tem muito talento. Então eu espero que o futebol possa seguir transformando aí a vida de muitas meninas, como transformou a minha, e com mais oportunidade, com mais visibilidade, com mais recurso. Mas pensar num grande objetivo para o futebol feminino, essa Copa do Mundo aí eu tô falando, vou repetir para ver se o universo escuta. 2027 está logo aí. Kátia, já vou reservar o nosso ingresso para a final. Também. Todo mundo junto. A camisa já, ó. Não, mas a gente ouvir falar, já dá vontade de ir pro Maracanã agora. Vambora, gente. Quero conhecer Maracanã. Quando tem jogo? Quero um O ouro agora. quase veio, né? Veio, o ouro quase olímpico veio quase agora, veio, olímpico. Foi Então, por acho que pouco agora. mas foi um pouco também do que a gente estava falando agora, foi o bastidores, não foi nem lá, foi bem aqui um pouquinho antes da gente começar.
Eu acho que vai chegar no momento certo. Então, eu tenho colocado muita energia assim, espiritual de que trazer esta Copa, que a gente não era lá favorito, né? Foi um trabalho muito bem feito ali. Então, eu acho que o universo está conspirando aí. É uma construção sim, mesmo, sim, né? sim. Que vocês vêm construindo Sim. há muito tempo. E tem um marco, né? Que 2007 foi o Pan-Americano, então foi a medalha de ouro ali no Maracanã. Então vão ser 20 anos. Olha, número cheio, né? Coisa boa pra gente recordar e encher aquele Maracanã para ver as mulheres jogando futebol e ganhando uma Copa do Mundo. E aquele PAN, Maria, mudou muito já o futebol foi no um divisor Brasil. de águas, Aquele PAN foi um divisor, assim, porque tava todo mundo no Maracanã torcendo. A mobilização foi muito diferente pro futebol. Isso. Eu acho que foi a primeira vez que, de fato, o Brasil parou para assistir as mulheres jogar. E aí não importava se tinha cabelo curto, se tinha cabelo comprido. Era o futebol. Eram as mulheres dando um espetáculo e fazendo um bom futebol. Então, com certeza, foi um divisor ali que essa Copa em 27 seja um maior ainda. Tomara. Sim. Kátia, falando em dificuldade, quais são as dificuldades atuais da gastronomia brasileira? Hoje, a grande dificuldade, eu acho que é mesmo financeira, porque a gastronomia, alguém em algum momento descobriu que pode ser muito lucrativa. E aí vem grandes grupos de investimento que investem basicamente em homens. Aí a gente é um passo para trás tão absurdo que a gente fala, gente, mas tem tanta mulher boa, talentosa aqui, cara. Tu vai escolher o jovem, o bonito, o privilegiado e tem essa dificuldade. Acho que a grande dificuldade agora é que descobriram que a gastronomia pode ser uma excelente indústria. Junto com o turismo, ela pode mudar a história de uma cidade, né? Então, a partir do momento que descobriram isso, ficou bom para a economia, para grandes restaurantes. Você vê que a cidade... O Rio está lotado de boas opções. Hoje ninguém pode dizer que São Paulo é muito melhor que o Rio. Verdade, mudou muito nos últimos anos. Mudou muito. O cenário gastronômico do Rio de Janeiro ele mudou absurdamente. Você tem botequim, tem bar, tem restaurante, tem muita coisa bacana acontecendo. Eu acho que a grande dificuldade hoje, para nós mulheres, na gastronomia, é conseguir crédito, investimento, que aí é outra luta. É uma luta grande também. Eu, por exemplo, eu não tenho sócio investidor, nunca tive sócio investidor. Caramba. E ninguém nunca se interessou, por várias razões. Aí não adianta ficar aqui. É porque eu sou véia. Não. É porque a minha comida não é... Não é. Não é a qualidade da comida, não é a qualidade do trabalho. A gente não sabe bem o que acontece na cabeça de um investidor, mas ele não investe em mulheres. Isso é muito louco, né? Então, a gente precisa, Aline, continuar na nossa luta. É assim, mulheres no mercado de trabalho, seja no esporte ou nos negócios, em gastronomia ou qualquer outro, é luta sempre. E a gente não pode abrir mão da luta. É louco falar isso, né? Mais da Os caras acham a gente mais chata. Não, as pessoas acham que nós somos mais chatas. Chatas feministas que só reclamam de tudo. Por que não podemos deixar de ser chatas? Porque precisa ser chata todo dia. A brincadeira do biscoito Tostines, entendeu? É essa. Continuo sendo chata porque vocês continuam cometendo os mesmos erros. Entendeu? Então, a luta agora é essa. Investimento. Sabe que parece que foi subentendido que investir em mulher tem um risco? Que eu não entendo por quê. Nós mulheres trouxemos para a gastronomia, por exemplo, muito mais humanidade. Afeto, né? Afeto. Acolhimento. A gente olha para uma equipe com outro olhar, completamente diferente que um homem olha. A gente olha e fala, não, fulana hoje não está bem. Eu entro, quando eu dou bom dia para algumas pessoas lá, eu falo, tá tudo bem? Não, hoje eu tô... Você quer parar? Quer descansar? Quer ir para casa? Eu assumo o teu lugar aí. Não, chefe, tá tudo... Isso é muito importante ter. Fomos nós, mulheres, que trouxemos isso. Você acha que um homem vai entrar na cozinha e falar, oi, você tá triste, amigo? O que houve? Ele quer que você dane, ele quer o resultado. A gente também quer o resultado. A gente trabalha pelo dinheiro, óbvio, né? Também. Né? Mas... para chegar ao resultado, que é o dinheiro, tem um trabalho grande que a gente prefere fazer, que é humanizar as relações. Então, eu não consigo entender em que momento o investidor pode achar arriscado investir num restaurante de uma mulher. Esse afeto, Kátia, que você leva através da comida,
é a base de um projeto super bonito com você envolvido, que é o Gastromotiva. Eu ia falar, mas eu prefiro ouvir de você, para você explicar, porque eu acho que a gente está falando muito aqui, né? Quando fala de gastronomia, a gente leva a comida para um outro lugar também, de um certo requinte já. Né? Quando muita gente no nosso país vê a comida num outro lugar, sobrevivência, subsistência. E é ali que você leva todo esse talento que você tem e com muito amor, dignidade para muita gente na hora. Não, esse projeto, ele é de se emocionar, assim. É muito emocionante. Inclusive, a gente se conheceu lá. Você como voluntária. É um trabalho muito legal que não consiste apenas em alimentar. Eu vou te dar comida para matar tua fome. Não. A gente quer trazer dignidade. A gente quer falar para essa pessoa que eu não estou te dando uma quentinha para aplacar a sua fome. Eu estou te trazendo dignidade, estou te trazendo gastronomia. Então, as pessoas que sentam ali na Gastromotiva, elas recebem a entrada, o prato principal, a sobremesa, como qualquer outro grande restaurante, com o mesmo cuidado e o mesmo carinho que a gente atende quem paga pela comida. Hoje o projeto, a Gastromotiva é uma ONG que começou tratando de qualificação profissional para a população carente. Para garotada que queria ir para a cozinha e não tinha oportunidade de pagar uma faculdade, uma escola de gastronomia. Começou assim. Só que a fome, ela é o mal do mundo. A gente não pode nem falar, o Brasil... Não, é um problema que assola o mundo. A Gastromotiva hoje está no Laos, está no México, está em vários países fazendo o mesmo trabalho que a gente faz aqui, né? Então, a gente sentiu a necessidade. Davi, na verdade, que é um menino que é um visionário, ele falou, não, a gente não pode trazer só, preparar uma pessoa para o mercado de trabalho. Né? A gente tem que matar a fome das pessoas. A gastronomia tem que ser para todo mundo. E a gente começou esse trabalho que a gente, na verdade, foi fazer um trabalho na Itália com Massimo Bottura. Lá ele criou o refeitório ambrosiano, que atendia viciados e moradores de rua, com esse trabalhinho aí mesmo. E a gente pegou a receita do Massimo Bottura, ele foi nosso padrinho aqui, ele fez esse trabalho só durante a Expo Milano, e a gente falou assim, então vamos começar a fazer nas Olimpíadas aqui. E aí eu e Davi, junto com outros apoiadores, além de mim, trouxe a ideia do refeitório Gastromotiva para cá. E hoje a Gastromotiva trabalha basicamente com a alimentação, fornecendo alimentação para pessoas necessitadas e qualificação profissional para a gastronomia. Agora a gente está com um projeto novo que a gente vende o almoço para comprar o jantar, porque já fica chato você ficar pedindo ajuda o tempo todo. Então, a gente, vamos fazer uma coisa, isso aqui vai ser um restaurante popular. A gente vai vender o almoço e, literalmente, com esse dinheiro, a gente vai pagar o jantar das pessoas. E eles comem a mesma comida. A comida que você paga para comer lá, acho que está R$40, R$45, entrada principal, sobremesa e um suquinho, é a mesma comida que o beneficiado come. Ele come na mesma louça, na mesma cadeira e é tratado do mesmo jeito. E isso eu acho grande demais, né? E eu acho pouco, porque aqui no Rio só tem a Gastromotiva. Tinha que ter uma Gastromotiva em cada bairro, né? E aí o que a gente fez? A gente criou Davi com aquela ideia louca, que ele é um louco. Ele criou as cozinhas solidárias. E aí a gente manda os ingredientes, prepara uma pessoa nas comunidades. Geralmente, quem já tem um pequeno negócio na comunidade, que já vende a comidinha, a gente manda os ingredientes para essas pessoas e eles fazem comida nas cozinhas solidárias e doam na comunidade também. E também ali eles iniciam algumas pessoas que querem aprender a cozinhar também nas suas cozinhas solidárias. E é lindo. Exige da gente muito trabalho, né? Muita resiliência e muito amor, porque é difícil. Você esteve lá e viu o quanto é difícil. Emocionalmente também. Emocionalmente muito difícil, porque a gente sai dali... Porque as pessoas, elas não querem só a comida. E por mais que a gente faça bonito, prato bonito, com a ervinha, com a delicadeza, com o molhinho, com a mesma delicadeza, ela precisa de atenção. Às vezes ela só quer um olhar.
entendeu? Ela quer te olhar e ela quer que você veja ela. E isso foi um projeto que mudou assim, a minha vida, meu olhar para o outro, para o ser humano, entendeu? Então, acho que todo mundo que tiver um pouquinho de tempo para doar qualquer coisa que seja. Atenção, gente. Assim, tem projetos incríveis no Brasil de você ouvir os problemas alheios por telefone. Né? Tem um número lá de telefone que o cara vai ligar e você está lá para ouvir e consolar. É um tempo, você vai perder meia horinha do teu dia para doar. E acho que a gente chegou num lugar do mundo, do planeta, que a gente precisa se doar. Porque quando você ouve ou participa de um projeto como esse, você descobre que os seus problemas são muito pequenos. É. E que você é muito mais abençoado quando você dá. É uma alegria de doar, é uma alegria tão grande que a gente se pergunta aqui, quem que está doando o quê, de fato? Né? E eu também chamo de egoísmo do bem. Eu estou dando porque eu fico muito mais feliz quando eu dou. Mas que sejamos egoístas nesse nível. Se for para o bem. E doar o tempo é uma das coisas mais difíceis hoje em dia, né? Está todo mundo correndo muito. É realmente muito precioso. É aquela história. A disponibilidade afetiva, ela é a mais difícil. E eu não sou uma pessoa boazinha, viu, gente? Não imaginem que eu sou uma pessoa altruístíssima e boníssima. Eu sou uma pessoa normal que entende que o outro precisa de afeto. Não, mas esse lugar é muito bonito. E eu, assim, ouvindo, né, e conhecendo mais as duas, é um lugar onde conecta muito vocês. Eu acho que é exatamente... Vocês não buscam a fama. Vocês duas gostam do futebol de verdade, da evolução, da travessia do futebol, e você de estar por trás, né, a cozinha mesmo, o que a comida traz, o afeto, né? Eu acho que assim, a gente fazendo isso aqui é muito esse lugar da conexão com o outro. E eu vejo muito na Aline o quanto isso passa através das palestras. Como é que você acha que você ajuda essa nova geração a fazer a travessia dela também, através das suas experiências? Eu acho que é isso, né? É uma história de vida, né? Que a gente consegue dividir, compartilhar. Então, sempre que eu tenho as oportunidades de estar com o público, que geralmente é um público mais novo, então acho que essas palestras são oportunidades ali de falar com meninos e meninas, com mulheres e com homens, sobre essa questão. Vou trazer um exemplo aqui que veio agora, estava até no Rio um projeto, e a gente estava numa comunidade ali conversando, e aí falando sobre, né, esse espaço da mulher no futebol, e na ocasião a gente estava falando, a mulher pode ser presidente, né? E aí estava falando num contexto geral, e uma das pessoas, um rapaz bem mais velho, porque ali a gente estava com um público mais velho, ele falou não, e era tipo uma brincadeirinha de cartão, verde, amarelo, e ele foi muito enfático em trazer o vermelho ali, né? E aí a gente foi ali, né, com muito jeitinho para entender, e ele estava naquela ocasião, naquele momento, por exemplo, revoltado com a gestão da Patrícia no Flamengo, e aí a gente foi conversando com ele, mas e nem, né, a maioria era de São Paulo, então não podia nem falar com propriedade sobre a gestão que estava sendo feita ou não, assim, mas ele não colocava aquele sentimento para nenhum outro presidente do clube que passou, entendeu? E aí a gente vai conversando. Então eram momentos assim bem legais, porque a gente fica tão, né, focado, treina, campeonato, então era o momento de levar medalha. Então você imagina para uma criança ver uma medalha olímpica, uma medalha de Copa do Mundo. Então, contar um pouco de bastidor, como foi, jogar um pouquinho. Então, tenho feito pouco, mas era algo que me deixava, assim, que sempre que eu tenho essa oportunidade, muito feliz. Então, e tem muita história bonita aí do futebol feminino, você que teve, né, com a Cici. Então, assim, são histórias muito bonitas. Lindo. De reparação histórica, que eu acho que a evolução, né, essas conquistas vão trazendo também, a gente vai conseguindo fazer esse resgate aí desse passado, que são muitas histórias muito bonitas. Kátia, a gente está aqui falando das muitas travessias, mas eu queria falar um pouco das travessias que são geográficas, mas não só geográficas, né? Porque cada vez que a gente está migrando de um lugar para o outro, a gente está levando a nossa história e também construindo outros momentos. Fala um pouco das suas muitas travessias. Eu ia falar que tem do subúrbio, tem na Zona Sul, mas tem coisas que a gente não larga nunca. Vai. Olha, assim, eu fui criada no subúrbio de Ramos o tempo todo, depois dali... Mudei para Copacabana, mas ainda não trabalhava com gastronomia.
Mas o que a gente aprende e traz na nossa bagagem é o que a gente vai levar e o que a gente quer mesmo é distribuir isso, quer que as pessoas entendam isso. Então, assim, eu fico hoje feliz de ver, por exemplo, um lugar que as pessoas contam muito com a minha voz é o pessoal dos bares e botequins, que até então não eram vistos. Até 20 anos atrás, a gente conseguiu dar um lugar de destaque para isso. Eu já viajei quase muitos países, eu não sei agora quantificar quantos, mas eu já fui a muitos. E a todos os lugares que eu vou, eu levo a cultura brasileira, não só a gastronômica, mas eu levo a cultura brasileira e trago muita coisa. Isso influenciou muito no meu trabalho. Hoje eu faço uma comida popular, continua sendo uma comida popular, uma comida afetiva, mas com muita técnica, com um olhar mais refinado para a mesma comida. É a mesma comida. Só que hoje, o resultado dessas travessias me levou para esse lugar de procurar uma louça adequada, um ambiente mais agradável, menos ruidoso, uma equipe que se comporte de uma maneira gentil, né? Mas que continue sendo afetivo, que seja uma comida e um ambiente que abrace. E isso eu aprendi viajando, trocando, fazendo as famosas travessias. Então, ir para a Zona Sul, estar naquele lugar, abrir um restaurante lá foi muito importante para mim. Ir a São Paulo, fiquei 6 anos com um restaurante lá. Eu voltei outra pessoa, eu voltei muito mais profissional, muito mais séria, porque São Paulo é o lugar disso, de você aprender isso. Ó, você não está aqui de bobeira. Aqui o bagulho é doido, você corre atrás do teu prejuízo, senão você vai ficar aí. E eu corri, aprendi muito, e isso também foi muito importante para o meu negócio hoje. Então, eu acho que nós todos temos um papel importante no mundo, além de mostrar nosso trabalho, é de fazer essa troca. Que essa travessia seja de troca, de eu te mostrar um pouco do que eu sei e estar completamente aberta para aprender com você. E misturar mesmo, fazer da comida e do restaurante um balaio de todas as coisas que a gente aprende no mundo. Assim. Então, eu acho que eu estou feliz com a travessia que eu fiz. Tem muitos lugares que eu ainda quero conhecer dentro do Brasil e fora, quero fazer muitas outras travessias, mas eu tenho que ter em mente que eu tenho que estar com a minha cabeça aberta para ouvir e para aprender. Agora com o Nordeste sempre ali, né? Sempre, claro, foi isso que meu pai botou aqui. Ele foi lá abrir, falou aqui, era todo aqui, domingo, né? e aqui. E assim, algumas coisas eu aprendi mesmo com meu pai. As quintas-feiras era dia de feira no bairro. E aí meu pai fez um caixote com rolimã e a gente ia ali dentro, pequenininho, fazer feira. Com meu pai eu aprendi a fazer feira, isso foi importante para mim. Meu pai ia, andava a feira inteira, falava com todo mundo. Ele sabia o preço, ele ia perguntando o preço de tudo. Quando ele voltava, ele já voltava comprando, porque ele sabia que era um cabeçudo também, né? E guardava todos aqueles valores, aqueles preços e saía comprando. E aí, todo domingo era o dia dele pegar a gente, escondido da minha mãe, e ir para a feira de São Cristóvão, que era na rua, na época, para comer comida nordestina, para entender mais aquela cultura, ver aquelas pessoas cantando aquelas músicas, porque ele não tinha dinheiro para levar a gente para o Nordeste. Sim. Mas o que ele tinha era, meu filho não vai viver sem isso aqui, que é a história dela. E isso também foi muito importante. Então, o Nordeste está sempre comigo. Eu faço comida brasileira com aquela pegada nordestina, ainda que seja só Delícia. no tempero. Kátia, você falou das inúmeras travessias que você ainda quer fazer. Vocês duas são super premiadas nas áreas de vocês, mas quais são as próximas travessias do coração? Acho que você realmente quer fazer você ali. Ai, olha, eu tenho um resgate com o meu povo, né? Eu quero voltar para Ramos, é louco. Mas, bicho, você fez isso tudo para você, porque eu acho que eu tenho que pegar isso tudo e levar de volta para um lugar e que as pessoas falam, ela conseguiu. Aquilo que você fala da palestra, de contar a tua experiência. Então, tem que ser uma pessoa de sucesso no lugar que eu cresci, para que as pessoas entendam que é possível, sim. Eu era filha de uma lavadeira que morava num barraco muito pobre e eu cheguei aqui, cheguei nesse lugar. Eu conheço o mundo me respeita,
O mundo gosta da minha comida, admira o meu trabalho, então eu tenho que voltar e dizer para as pessoas, olha, é possível. É possível. Então, você tem vontade de abrir? Eu tenho vontade de abrir um restaurante em Ramos. Vamos. Naquele lugar que Próximo hoje é dele. tão cheio de preconceito também, né? Porque toda aquela região virou complexo do alemão, né? Lamentável. Mas essa é a travessia final, assim, tipo, ó, pai, eu aprendi. Estou aqui e quero mostrar para as pessoas que dá, que é possível, desculpa. Não, a Era gente isso. tá... Pô, obrigada, tô aqui. É isso, pô. Pensando aqui, a minha travessia é o futebol, né? Tudo. E acho que a forma hoje ainda de eu seguir fazendo essa travessia é através do futebol. E é um pouco através do meu trabalho hoje. Então, quando chega um jogo de futebol feminino num lugar do país, lá longe, que nunca teve, que as pessoas estão acostumadas só a ver o futebol masculino, é uma travessia minha, né? E hoje eu trabalho com competições, então foram novas competições acontecendo em alguns momentos, então acho que a minha travessia ainda tem muita coisa para acontecer através desse futebol, acho que através desse resultado de saber que hoje chega o futebol feminino no norte, numa cidadezinha que tem um campeonato, que alguém está tendo oportunidade de jogar uma competição sub-12, sub-14, sub-16. Então, e no Brasil, acho que a gente ainda tem que ir para muitos lugares, assim, muitos lugares, e ir na raiz mesmo, né? Quando a gente pensa também na comida, na culinária, nas raízes, eu falo muito disso, desse enraizar. Foi quando? Acho que foi ano passado, estava viajando alguma coisa, estava na Bahia, no sul da Bahia, e aí voltando de um passeio, a igrejinha, aquela coisa bem brasileira, um futebol rolando, quem jogava melhor era o cachorro, tinha um cachorrinho correndo atrás da bola que ele tava, eu tenho esse vídeo. Muito bom. O cachorrinho tava driblando todo mundo e tinham várias meninas ali jogando, então assim, era algo que eu não via antes. Você não via meninas nesses lugares, ocupando, jogando, todo mundo ali brincando. Então toda vez que eu vejo isso, dá aquele calorzinho no coração de falar as coisas estão acontecendo e a gente fez um pouco parte disso e que bom, e vou continuar devolvendo, entregando tudo que eu recebi do futebol, porque eu acho que é isso, tem muita coisa para devolver ainda do que fez bem para minha vida, né, enquanto mulher, enquanto pessoa, então eu quero devolver tudo isso ainda. Então temos muitas travessias aí pela frente. E o nosso Maracanã, cara. Mas, cara... E um encontro marcado. E um encontro no Maracanã. Olha, mas eu queria falar uma coisa, que bonito que é isso, que as travessias pessoais de vocês, elas não são pessoais, elas são coletivas. Elas realmente vão muito além. Era uma pergunta da travessia pessoal, e a travessia pessoal é coletiva. Que gostoso. É importante que a gente também pense que a gente não é uma ilha, né? Então, Total. eu não posso ter uma vitória minha só. Ela é pessoal até uma certa idade, porque a gente precisa do dinheiro, né? Mas depois, você não tem que provar mais nada para ninguém. Eu não estou rica, óbvio, estou longe. Eu tenho as mesmas dificuldades que qualquer pessoa que mora nesse país e que é empresário e que precisa trabalhar. Mas eu acho que a gente precisa entender que nós não somos uma ilha, a gente precisa pensar coletivamente. Não adianta eu ficar milionária e ter que andar num carro blindado e não poder sair de casa. Que porcaria de vida deve ser isso, né? Então, acho que é bacana que você melhore o entorno para você poder, senão, com a graça, né? Ficar rica sozinha, eu vou rir da cara de quem? É que a travessia de vocês, ela transborda, né? E, na verdade, é mais que uma travessia, ela gera um grande movimento. Precisa. E a gente tenha mais e mais. Obrigada. Que sejam muitas as travessias de vocês, muitos os movimentos, que vocês continuem transbordando paixão, coragem, porque a gente precisa de muita para fazer travessia. E continuem também trazendo esse resgate histórico
E esse encontro lindo de tantas paixões do nosso país que vocês estão aí contando e mostrando para todo mundo. Que vem a Copa, que vem o Maracanã. Que vem Por favor! E o bolinho após. Um bolinho de feijoada. Nós vamos pro Maracanã depois comer bolinho de Oh, feijoada. gente, muito obrigada. Bolovo. Foi lindo o encontro com vocês. E ela vai comer bolovo, gente. É vício. Obrigada. Uma honra, assim, poder dividir aqui com a Kátia também, porque eu acho que é isso, né? São histórias, no final das contas, de um país que são de mulheres muito fortes, mulheres que têm uma história muito grande nesse Brasil para que esse país seja o que é e todas as possibilidades que ele ainda tem. Então, que a gente possa seguir aí juntas também, fortes, como a Carol falou, né? Tem muita coisa ainda para essa travessia ainda nossa enquanto mulher no Brasil, é muito grande e a gente vai seguir aí cada uma na sua área, para que todo mundo tenha as oportunidades iguais, que é o que tem que ser. É isso aí. Obrigada. Que lindo. Obrigada. Obrigada. Vou encontrar aqui, sabia? Foi muito bom. Não posso ver ninguém, é uma coisa assim. Eu achei que eu não fosse chorar, a Kátia não deixou. Tá vendo bem? Eu não ia chorar. Ai, Kátia, quando você falou da feira, aí já me pegou, porque essa feira, eu passei uma vida indo com a minha mãe na feira e falando com todo feirante pelo nome, né? Aquela coisa. feira por todo mundo. Nossa, você é popular, gente.